Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. A minha saudação e a minha gratidão a todos os 142 inscritos neste canal Iluminados pela Graça. A você que tem entendido a mensagem do Evangelho da Graça, da vinda de Jesus, da ressurreição, do arrebatamento que houve em 70 DC, da transformação do nosso corpo, não este corpo, mas de um corpo que vamos receber após a morte, que já está pronto, já está preparado. Segundo Coríntios capítulo 5, do 1 ao 8, este edifício, esta casa, a você que entende esta mensagem, a você que entende que está neste canal Iluminados pela Graça, a você que tem me dado pela força, a você que entende que já estamos no novo céu, do nova terra, que o novo céu e nova terra do Apocalipse capítulo 1, versículo 1, não é literal, é simbólico. Ali é o governo eterno de Cristo. Ali é o novo céu e nova terra, um governo, como disse Pedro, certo? É o reino eterno de Cristo, com o governo eterno de Cristo, aonde habita a justiça de Deus. Ali sim é o novo céu e nova terra, aonde tudo já está consumado, aonde Jesus já desceu com o seu reino, com a nova Jerusalém, já consumou, já está tudo consumado, tudo escrito, tudo que foi escrito, a você que entende que o livro do Apocalipse foi escrito, antes de 70, antes da queda do templo. A você que entende que Jesus já veio, e já reina para todo o sempre, de que a igreja, que o nosso espírito já está transformado, já está preparado, nosso espírito já foi nosso espírito já foi transformado, e que nós só aguardamos agora este corpo tombar e partirmos para a eternidade, para o reino espiritual. Se Jesus tivesse nos dado a profecia dizendo, Jesus ou Paulo, Pedro, dizendo que nós iríamos retornar para este mundo, eu cria que este corpo seria ressuscitado. Mas a promessa de Cristo é que nós vamos para a vida eterna, para o reino eterno espiritual, um reino espiritual, e lá o corpo tem que ser espiritual, um novo corpo, e não esta tenda, esta tapera, este tabernáculo que foi feito para este mundo. O corpo que Deus preparou, é um corpo espiritual. Mas isso é outro tema, eu estou só dizendo isso para nós que cremos. Então, meus parabéns aos 142 inscritos neste canal. E continua mandando, compartilhando, Eu vou dar continuidade aqui, eu estou falando com o doutor, adventista do sétimo dia. E os pastores também, que enganam, que enrolam nos púlpitos da igreja. Então, vamos lá. Bom, aqui, versículo Mateus 10, amém? Então, a minha gratidão à minha irmã Eliane, Denise, Beto, Daniel, Denise, o irmão Dasco, sua família, o irmão Eros, presbítero Eros, a irmã Tássia, todos os irmãos e irmãs, a minha amada congregação aqui, aonde eu me reúno aqui, todos os domingos, às 19 horas, na comunidade cristã, Graça Revelada, aqui em Camboinha 2, Cabedelo, Paraíba. A todos os paraibanos, a todos os cariocas, meu irmão Paulo, Luzes da Graça, Deus te abençoe grandemente, o Senhor, sua família e os seus seguidores. E a todos os pregadores da graça, saúde e a paz do Cristo ressuscitado, do Deus eterno na tua vida. Amém? Bendito seja Deus. Agora vamos aqui. Bom, o teólogo famoso adventista disse que os discípulos deveriam pregar ao povo judeu e aos gentios. Ele lê isso aqui, ó. Quando, porém, perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade. O Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Então, o teólogo, certo? Famoso adventista, no vídeo dele, que é curto, no vídeo dele, ele diz que
quando Jesus diz aqui, vocês não vão percorrer, não vai dar tempo vocês percorrer as cidades de Israel e eu vou voltar para vocês, né? E eu voltarei para vocês. No vídeo anterior aqui deste canal, já tiro ele de tempo. Ele já aqui já perde toda a graça do conhecimento, certo? Eu já desfaço, né, a falta de conhecimento dele. Eu aqui já no vídeo anterior já mostro que ele está equivocado. O doutor adventista se equivocou aqui, certo? Então ele diz que Jesus mandou os discípulos e depois Jesus voltou, foi ao encontro dos discípulos. Isto é verdade, pastor Van, irmão Van? É não. Presta atenção aqui. Então, Jesus os enviou e depois foi ao encontro dos discípulos? Não. Aqui. Isto não é verdade, certo? Ao Lucas 9:10, vou provar isto aqui, que isso aqui está falando da segunda vinda do Filho do Homem. Este texto, ele fala da segunda vinda de Jesus. Jesus fala aqui aos discípulos que eles fossem e pregassem, fossem nas cidades vizinhas, fossem nos países circunvizinhos. Eu vou mostrar isso a você. E em 70 Jesus voltaria. Jesus só não disse o dia e a hora, mas deu todas as coordenadas do quebra-cabeça e eles entenderam que seria logo, rápido, depressa, né? Tarris, Tarros, Eiteus, ok? Seria logo a vinda de Cristo. Não iria demorar. Então, muito bem. Então vamos lá aqui. Então, Lucas 9:10, capítulo 9, o que é que diz capítulo 9 e o versículo 10? Mistério é esse. Quando os apóstolos voltaram, olha só, aqui está falando, versículo 1, Lucas 9, é o mesmo de Mateus 10, é a mesma instrução. Mateus copiou aquela instrução, escreveu, Lucas também escreveu, certo? No capítulo 9. Agora, Lucas, ele dá o detalhe do que ocorreu. Vamos ver, doutor, se Jesus foi ao encontro dos discípulos ou o que aconteceu com os discípulos, certo? Se os discípulos, se Jesus, como diz o Senhor, se Jesus foi ao encontro dos discípulos, acabou-se a minha tese, cai por terra. Mas, se os discípulos voltaram para o Mestre, o Senhor está equivocado, doutor. Vamos ver aqui. É o mesmo contexto de Mateus 10, só na visão, agora na visão de Lucas. Mas é o mesmo contexto, sendo na visão de Lucas. Vamos lá. O que Lucas presenciou. Jesus reuniu os 12 aqui e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. É o mesmo. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Reino de Deus. 3. O 3. Ele os instruiu, Jesus os instruiu, é a mesma coisa de Mateus 10, dizendo, não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Não levem. Muito bem. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. Seria rápido isso aqui. Isso aqui não. Eles iriam ter essas primeiras experiências. As primeiras experiências. Aqui. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés e, ao saírem em sinal,
de reprovação. Agora, então aí eles vão continuar, certo? Agora quando chega aqui, doutor, no versículo de número 10, aqui ó, 10, a instrução é a mesma, certo? Só que aqui é na ótica de Lucas. Mateus narrou ali. Agora Lucas, olha o que é a visão de Lucas aqui, o que é que Lucas diz? Olha só, vamos ver se Jesus foi ao encontro dos discípulos nesta missão, que seria longa, mas que seria por etapas, okay? Eles iriam, passava lá 1-2 dias, e Jesus acompanhando, 1-2 dias, e Jesus até a morte, ressurreição de Jesus, e Jesus voltar na segunda vinda para a consumação das coisas espirituais e das coisas materiais, terrenas. Agora versículo 10, olha só. 10. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betânia, a fim de estar a sós com eles. Ou seja, doutor, isto me dá a entender que Jesus não foi ao encontro, como diz o Senhor, no seu vídeo o Senhor disse que eles foram por pouco tempo e depois Jesus entrou na cidade à procura dos discípulos. Isto não é verdade, doutor. O texto diz o contrário que o Senhor disse. O texto me diz e diz ao Senhor que quando os apóstolos voltaram para o Mestre, e contaram a Jesus tudo que tinha feito. Os discípulos fizeram a etapa da missão, o início da missão, e voltaram para o Mestre. Voltaram, não foi Jesus que foi ao encontro deles. Isto chama-se são detalhes que nos dá segurança no que eu estou falando. Então, os discípulos voltaram para o Mestre, para Jesus, e contaram tudo o que tinha feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Eles quem? Os discípulos. Então, doutor, o senhor não precisa se desculpar, nada não. É só ver o seu erro teológico, ou erro de raciocínio, ou na sua visão escatológica. O Senhor errou, doutor. Então, Jesus não foi ali a segunda vinda. Então, ou seja, os discípulos voltaram? Voltaram. O texto está me dizendo aqui que os discípulos voltaram depois da primeira etapa. Ali foi uma etapa até os anos 70. Eles voltavam, recebiam instruções, voltavam de novo. Eu vou mostrar isso ao Senhor, certo? Coisas que o Senhor se esqueceu de ler, mas isso acontece. Eu considero o Senhor, mas isso acontece, doutor. Agora, o Senhor não pode afirmar que Jesus, que essa aqui não seria. Então, preste atenção aqui para a gente voltar para Mateus 10. Quando, é o mesmo contexto, eu estou batendo nessa tecla, é o mesmo contexto, só que na visão de Lucas. Quando os apóstolos voltaram, quem voltou? Os apóstolos. Foi Jesus que foi a ele? Não. Os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo que tinha feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Os apóstolos voltaram. Mateus 10, 23. Os apóstolos voltaram. Mateus 10, 23. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Eu pergunto ao Senhor, isto aqui está falando da segunda vinda do Filho do Homem 70, ou que Jesus foi encontrar os discípulos em Israel? Não cometa o segundo erro, pelo amor de Deus, doutor. Não cometa isso.
senhores doutores adventistas, não cometam este erro. Lucas diz que os discípulos foram, fizeram a primeira etapa da missão e voltaram para Jesus, voltaram onde ele estava, lá, voltaram para lá, para onde Jesus estava, não sei onde ele estava. Ele estava em alguma aldeia, ou com seu pai, sua mãe, não sei, mas os discípulos foram a Jerusalém, fizeram a primeira etapa da missão e voltaram. Então, se o Senhor disser que Jesus foi ao encontro, aí o Senhor está acrescentando, doutor. Se o Senhor disser que aqui está falando que os discípulos foram, Jesus foi ao encontro, o Senhor está cometendo um erro gravíssimo, doutor. Lá em Lucas, a mesma, sendo na ótica de Lucas, na escrita de Lucas, Lucas diz que os discípulos voltaram. Presta atenção, vou voltar para lá para Lucas, aqui ó. Quando, porém, perseguido numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as nações. Aqui eu estou dizendo ao Senhor que é a segunda vinda em 70. A segunda vinda em 70, ok? Por quê? Porque o Senhor disse e diz no seu vídeo que Jesus foi ao encontro, né? Isso não demorou dias, meses, e que Jesus foi ao encontro. Não, isso aqui foi por etapas. O senhor veja que nesse contexto ele diz, aqui ó, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Salvo da grande tribulação. Jesus estava preparando, dando os primeiros passos, as primeiras luzes da evangelização, não da graça, mas do reino, do evangelho do reino. Vou já explicar isso para o senhor. Então aquele que for, Jesus falando para os discípulos, aqueles que perseverar até o fim, Jesus estava falando para os discípulos do princípio de dores e grande tribulação, que ocorreu em 70. Aí ele diz, como Jesus profetizou para 70, ele diz aqui, ó, quando forem perseguidos, né, numa cidade, fujam para outra, eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem, futuro, próximo, voltará antes que tenham percorrido todas as cidades. O Senhor, doutor, disse que Jesus foi ao encontro dos discípulos, ainda em carne, né? O Jesus, filho de Maria, foi ao encontro dos discípulos. Lucas diz que não é o que o Senhor está dizendo. Lucas discorda do Senhor. A Bíblia discorda do Senhor. A Bíblia reprova este seu ensinamento. Olha só, Lucas 9 e o versículo 10. Olha só. Quando os apóstolos voltaram, doutor, pegou. Pegou, doutor. Pegou. Quando os apóstolos voltaram, Jesus mandou eles irem e ficou numa aldeia, numa cidade, né? Em alguma casa, fazendo missão em outro lugar. E os discípulos voltaram para Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro dos discípulos, mas os discípulos fizeram a primeira etapa dentro de uma visão longa, até 70, né? E eles foram fazendo por etapas. Agora, doutor, então, doutor, está comprovado que o senhor, doutor, formado, né, doutor em escatologia, teologia, formado no hebraico, no grego e no aramaico, está comprovado que o senhor se equivocou na sua visão escatológica. Então, o texto de Mateus 10, 23 fala da segunda vinda em 70. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Jesus nunca se apartou de seus discípulos. Jesus nunca se apartou de seus discípulos. Ele sempre estava ali presente com os discípulos. A única vez, a última vez que Jesus deu instruções, né, e depois se apartou, foi quando ele morreu e ressuscitou e foi
para o céu. E só retornou, né, em juízo, em 70 DC. Então, Jesus estava sempre com eles. Jesus não mandou eles irem e se afastarem. Não, nada disso. Então, Jesus dava as instruções e ficava ali ministrando, né, com eles. Agora, em Mateus 10, 23, quando Jesus mandou ali, eles foram, passaram, vamos dizer assim, um dia inteiro fazendo a primeira missão, os primeiros contatos com o evangelho do reino. E em seguida eles voltaram para Jesus. O texto está aí, o texto está claro aqui, ó. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito, né? E em seguida Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com seus discípulos. Entendeu aí, doutor? Muito bem, glória a Deus. Então, voltando àquele assunto, ainda demos um tempinho, voltando àquele assunto, o teólogo famoso adventista disse que os discípulos iriam pregar ao povo judeu e aos gentios. O senhor, no vídeo, doutor, disse que nesta missão que Jesus confiou aos discípulos, esses discípulos iriam pregar aos judeus e depois esses mesmos discípulos iriam pregar aos gentios. Eu pergunto, isto é verdade, pastor Van? Não. É mais uma acrescentação sua, doutor. Onde está escrito isso que os discípulos... Pastor, quando a gente afirma... Doutor, pastor não, doutor, quando a gente afirma um texto, a gente tem que provar na escritura. Porque não adianta eu dizer aqui que esse Mateus 10, 23 seria a segunda vinda se eu não provar para o senhor. Então eu provei para o senhor que ali foi a segunda vinda. Que quem foi ao encontro não foi Jesus aos discípulos, mas os discípulos retornaram para ele. Ok? Então, se eu disser ao senhor aqui que os discípulos, Jesus envia os discípulos aos judeus e depois Jesus envia os mesmos discípulos aos gentios, eu estou acrescentando, eu estou falando aquilo que o texto, que a Bíblia não diz. Mas isso é costume, né, dos religiosos, isso é costume dos doutores da lei, né, acrescentar, fazer um arrumadinho, né, fazer um jeitinho, fazer um reboleixo e diz assim, receba. Isso é costume dos doutores, dos religiosos fazerem isso. Mas nós não. Nós examinamos, como disse Jesus, examinai as Escrituras. Então vamos examinar as Escrituras e ver aonde está a verdade, se nas Escrituras ou se no doutor, que disse que os discípulos de Jesus teriam duas missões: pregar para os judeus e pregar para os gentios. Bom, Mateus 28, 19. Mateus 28 e o versículo 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, aqui é o batismo que salva, é o batismo do Espírito Santo, ok? É o batismo que salva. O batismo de água de João não serve para nada, só para lavar, como disse Pedro, tirar a sujeira do corpo. Teve a sua utilidade enquanto João, o ministério de João estava ativo ou estava válido. Mas quando João disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
para a vida eterna, para o reino eterno. Então, seguir a Ele, Ele sim, Ele é que é o que tem o poder. Eu não sou digno nem de desatar, né, as correias de suas sandálias. Então João disse, nós devemos seguir a Ele. O batismo de João serviu até apresentar Cristo aos judeus. Dali para frente, meu irmão, é Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. Outro detalhe, batismo com o Espírito Santo, o sinal não é falando assim, não, blá, 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 blá. O sinal não é falar, nem murmurar, nem fazer barulho, não. Batismo com o Espírito Santo é uma mudança na mente, metanoia, doutor. Você sabe o que é metanoia? É o termo grego para mudança de pensamento, né? Ou conversão, ou voltar-se, né? Meia volta. Isso chama-se metanoia. Então este é o batismo. E o nosso batismo foi na cruz. Romanos capítulo 6. É o batismo da morte, né, e ressurreição. Morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo em uma nova criatura. A água não faz isso em lugar nenhum. Você vai me provar na Bíblia. A água não mata ninguém. A água não transforma ninguém. A água não restaura ninguém. A água não suscita ninguém. A água não ressuscita. A água não gera metanoia. O que gerou metanoia na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo e o batismo de morte e morte na cruz com Cristo Jesus. Amém, doutor? Amém, doutor? Mas isso aqui foi só para a gente trocar uma ideia. Agora, voltando para o texto, para o assunto, né? Que o Senhor disse que os discípulos iriam pregar ao povo judeu e aos gentios. Vamos lá, se isso é verdade. Se não foi mais um equívoco do Senhor. Mateus 28, 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, então aqui ele pede aos discípulos, vou dar um detalhe para o Senhor aqui já já, ele pede aos discípulos que façam esta missão. Marcos 16 e o versículo de número 15. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Então, Marcos 15, doutor, eu acredito o senhor como doutor formado, né, em um seminário adventista, eu acredito que o senhor vai concordar comigo que Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 20, não se encontra nos melhores manuscritos grego, na língua original. Eu acredito que o senhor, pelo menos nisso, vai concordar. Mas, vamos dizer que Marcos 16, 15 é válido. Estava escrito, que não estava. Marcos, do versículo 9 ao versículo 20 não consta, não se pode fazer destes versículos, acrescentar estes versículos na doutrina. Não, se o senhor fizer isso, o senhor está atropelando, errado, equivocado, né? O senhor está forçando outros textos e está dizendo aquilo que a Bíblia não diz. Então, Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 20, é todo acrescentado. Alguém, não sei quem foi, acrescentou esses versículos. Mas vamos supor, né? É uma suposição, né? Vamos dizer aqui que esse texto está no original, estava no original grego. Beleza, então Jesus mandou que eles fossem ao mundo inteiro, pregar as boas novas do Evangelho do Reino. Lucas 24, e o versículo 47, que diz: e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jesus mandou os seus discípulos pregarem, né, o evangelho
do reino. A mensagem, as boas novas do reino a todos, a todo mundo, a toda criatura. Agora, doutor, o senhor pode dizer, aí, tá vendo? Jesus mandou pregar a toda criatura. Um detalhe aqui. Primeiro, eu tenho algumas observações a fazer em cima disto aqui. Primeiro, encontramos nas Escrituras as expressões Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Eu acredito que o Senhor vai dizer, lá vem ele, né? Como alguns pastores. Eu, pelo menos, eu crio assim como o Senhor, como um religioso. Evangelho do Reino, eu não sabia diferenciar o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Eu não sabia diferenciar entre Pedro, Tiago, João e Paulo. Eu não sabia diferenciar os discípulos de Jesus ser o discípulo pós morte e ressurreição de Cristo. Eu não sabia diferenciar isso. Mas hoje, talvez o Senhor possa até diferenciar. Vamos aqui devagar. Vamos lá. Então, o Evangelho do Reino, né? Encontramos na Bíblia, sim, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Evangelho do Reino, Mateus 24:14. Mateus 24:14, que diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. O fim. O Senhor no vídeo diz que o evangelho já foi pregado. E se o Senhor afirma uma coisa e não afirma outra, se o Senhor, doutor, disse que o evangelho foi pregado, e por que não chegou o fim? Se está aqui, ó, as boas novas, deixa eu colocar aqui nessa aqui, ó, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, se o evangelho do reino foi pregado, o fim já foi, certo? Mas não vamos entrar nesse assunto agora não, senão vai atrapalhar o Senhor. Aqui, ó, então, o reino, evangelho do reino. Primeira observação. A Bíblia fala, Mateus 24:14, fala do evangelho do reino. Agora, Atos 20, vamos aqui para Atos, capítulo 20, e o versículo de número 14. Atos 15:14. Deixa eu ver aqui. Atos 20, 14. Atos 20, 14. 14 não, Atos 20, versículo 24. Aqui, doutor, achei. Glória a Deus. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo aqui, Lucas escrevendo a respeito do ministério de Paulo. Quem escreve é Lucas, falando do seu amigo e irmão, companheiro de evangelização Paulo. Lucas está falando de Paulo, do ministério de Paulo. E ele diz, vou repetir, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Mateus 24:14 é o evangelho do reino de Deus. Aqui é o evangelho da graça de Deus. É diferente? Sim. Tem diferença as boas novas, as mensagens? Sim. Vou mostrar para o senhor. Calma, doutor, calma. O evangelho da graça e o evangelho do reino são duas coisas distintas. Muito bem. O evangelho do reino, doutor, foi pregado e anunciado por João Batista.
Então eu estou respondendo ao Senhor, de que o Senhor disse que os discípulos de Jesus, de Mateus 10, iriam pregar para os judeus e depois para os gentios. Não, doutor. O Senhor se equivocou. Vamos lá. Mateus, primeiro o evangelho do reino, este aqui, ó, Mateus, cadê? Mateus 24, 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, etnias, né? E então virá o fim. Ele teria que ser pregado mesmo, né? Até antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus, até, né, a grande tribulação, este evangelho do reino seria pregado. E ele depois, quando Jesus ressuscita, levanta Paulo como apóstolo, já dá instruções a Paulo para pregar o evangelho da graça de Deus. Calma. Este evangelho do reino pregado por João Batista, Mateus 3, do 1, né, ao 3, que diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Galileia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo, doutor, não iria demorar. Está próximo o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João veio só com esta finalidade: preparar as ovelhas da casa de Israel para Cristo. Por isso que ele batizava nas águas. Terminou ali, Jesus aparece, é anunciado como que batiza com o Espírito Santo, o ministério de João morreu. E a água deixou de surtir efeito, não em nós, nos judeus. Mas os religiosos continuaram batizando e continuam até os dias de hoje. Ok, doutor? Então, o evangelho do reino foi pregado, anunciado por João, por Jesus, o evangelho do reino, por Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Por que Jesus não pregou o evangelho da graça que Paulo pregou? Porque era para os judeus. Evangelho do reino, judeus. Veja aí, doutor. Evangelho da graça, gentios e judeus. Salvação, vida eterna. Evangelho do reino para os judeus. Condenação. Era uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de consolo para os judeus na vinda do reino, para estabelecer o reino eterno de Deus aos judeus, ok? E nós, enxertados nesta promessa, Romanos capítulo 11. Muito bem, então, o evangelho do reino também aqui anunciado por Cristo. Capítulo 9 ainda de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz: e percorria Jesus por todas as cidades e aldeias de Israel, ensinando nas sinagogas dos judeus e pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Também foi pregado o evangelho do reino aos discípulos, aos judeus. Mateus 10, vamos lá, rapidamente aqui, Mateus 10, do 1, né? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. E aqui ele vai dizer o nome, né? O versículo 2, o versículo 3, né? E o versículo 4, Jesus vai citar o nome dos discípulos. Daqui a pouco eu digo um detalhe. Agora, versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes deu ordem, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, porque é evangelho do reino.
Evangelho do Reino. Ele tinha um endereço, ele tinha um povo exclusivo, Evangelho do Reino. Não leve este Evangelho do Reino aos gentios, certo? Nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão exclusivamente as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Então, o Evangelho do Reino, ele tinha um público, ele tinha um alvo, ele tinha um povo exclusivo. Quem, doutor? Aos judeus. Muito bem, doutor. Está aprendendo, muito bem. Então, Mateus 16, aqui, doutor, do versículo 16, e chegando-se os fariseus e saduceus, Mateus 10, do versículo 16, diz: e eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas, né? Aí ele vai dar aquela instrução, doutor, né? Até o ano 70, né? Aí ele vai dizer aqui, versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, está falando do Evangelho do Reino, que seria pregado aos judeus, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Por que cidade de Israel, doutor? Porque era o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça era para toda criatura. O Evangelho do Reino, ele tinha uma exclusividade, ele tinha um povo, ele tinha um selo para os judeus. Por não percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Ele veio, ele prometeu e veio em 70, ok? Então, capítulo 15, agora, capítulo 15, versículo 24, veja se não é exclusivo para os judeus. Jesus disse, e ele respondeu, disse Jesus, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, doutor? O senhor sabe me responder. Porque ele estava pregando, anunciando as boas novas aos judeus, exclusivo a um povo, a uma nação, Israel, aos judeus. Evangelho do Reino, doutor? Judeus. Evangelho do Reino? Judeus. Israel. Muito bem, está aprendendo o beabá. Glória a Deus. Agora, Lucas 8:1. Vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 1, que diz: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles ao evangelho do reino. Jesus ia de aldeia em aldeia, né, cidade em cidade, de bairro em bairro, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Exclusivo, judeus. Exclusividade, judeus. Agora, olha só, doutor, Atos, olha como é verdade isto aqui. Atos, capítulo 11, olha que revelação que talvez o senhor não tenha encontrado ainda. E o versículo 19, que diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, aquele que perseverar, Mateus 10, liga uma coisa com a outra, né? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, ou seja, as boas novas do reino de Deus, não anunciando a ninguém, senão somente a quem, doutor? Eu quero que o senhor leia aí, senão somente aos judeus. Por quê? Porque Jesus está voltando breve, logo, o reino iria tomar agora o seu local de glória, a nova Jerusalém, né, que desceu em 70, a vinda de Jesus em 70, o novo céu e a nova terra que se firmou em 70, ok? Então eles só tinham uma meta, quem? Judeus,
pregação das boas novas do reino de Deus aos judeus. Agora, doutor, eu tenho aqui uma observação a fazer ao senhor. Olha só, vamos voltar lá para Mateus, para a gente concluir aqui. Mateus 24, né, versículo 14. Quando eles aqui, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim, ok? Aqui, Mateus 24, 14, também como Marcos, vamos lá para Marcos 16, e o versículo 15, aqui, ó, e disse-lhe, ide, isso aqui é acrescentado, o senhor sabe disso, isso aqui não existe, isso aqui foi colocado, não era para estar na minha Bíblia, nem na sua Bíblia, nem na Bíblia de ninguém, isso aqui é uma acrescentação, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Detalhe, este evangelho foi as boas novas do reino de Deus. Por quê? Porque Paulo não estava nessa comitiva. Paulo não estava aqui. Aqui estava Mateus, aqui estava Judas, aqui estava todos os discípulos, os primeiros discípulos, mas não estava Paulo. Ou seja, se Paulo não estava aqui, aqui sim era pregado as boas novas do reino aos judeus. Paulo não estando, direção dos discípulos de Jesus, judeus, Israel, toda a comunidade de Israel e os judeus espalhados, né, em outras nações. Este evangelho do reino teria que chegar lá, fazer discípulo lá, né, aos judeus. Onde tivesse um judeu espalhado em qualquer nação, eles teriam que levar esta missão, o evangelho do reino. Por quê? Porque iria preparar os escolhidos para a vinda de Jesus em 70, que foi logo. A vinda de Jesus que foi logo, ok? Então, esta pregação aqui, embora não constando, mas como vocês aceitam, é bom lembrar que Paulo não estava nesta comitiva. Paulo nasceu em Cristo a partir de Atos capítulo 9 em diante. E foi Paulo, que eu vou mostrar ao senhor, o único apóstolo, né, que foi dotado das revelações da graça, das boas novas do evangelho da graça de Cristo aos judeus e gentios. Então, este evangelho do reino não salva. Este evangelho do reino foi um preparativo, uma missão dos discípulos, enviado por Cristo para preparar o povo para a vinda do Filho do Homem em 70 e para que eles tomassem posse, né, do reino de Deus. E aqui também sobre a grande tribulação. Então, doutor, ok, o evangelho que salva é o evangelho da graça. Evangelho da graça. Então aqui o senhor já começa a entender. Evangelho do reino, sem Paulo, pregação sem Paulo, judeus. Evangelho da graça, que é o próximo estudo, com Paulo, né, é salvação da mente, da alma, salvação eterna, tanto para judeus como para os romanos, ok? Então, entendeu, doutor? Aprendeu aí? Beleza, glória a Deus. Agradeço a todos. Se inscreva no canal, multiplica aí, compartilha com força e se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber os novos estudos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.